Reassisti Vingadores, o primeiro Vingadores lá de 2012, quando a Marvel era muito mais simples. E essa aqui é minha crítica sincera. Depois de tantos anos que eu vi pela primeira vez ele no cinema, fiquei impressionado com tudo que aconteceu. Não se preocupe, essa crítica aqui não vai ter spoilers. Caso eventualmente você nunca tenha visto nada a respeito de Vingadores, o primeiro, ou queira apresentar para alguém, esse aqui é um vídeo excelente porque não vai ter spoilers. Eu só vou explicar um pouco da história e fazer a minha crítica sem contar o final, não se preocupe. Ele é um filme muito mais simples do que os que tem hoje em dia, esse é o ponto interessante. Ele não precisa de milhões de explicações, de milhões de coisas, ele consegue funcionar por si só. Esse é o melhor tipo de filme, ele funciona por si só. Ah, mas ele já tem um monte de filmes antes. Tem Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, antes de Vingadores. Sim, e o Incrível Hulk também. Antes de Vingadores, sim, existem esses filmes, mas não é necessário que você veja eles. Seria muito bom assistir esses antes, mas aí tem isso, né? São só 5 filmes, dá pra assistir antes de assistir o primeiro Vingadores. Mas caso a pessoa resolveu assistir e não sabe nada da história, dá pra assistir também, porque os personagens são simples na maneira que aparecem, mas funcionam de um jeito muito bom. A história também é muito legal. Vamos começando por partes, começando pela equipe dos Vingadores. O Tony Stark, que quem faz é o Robert Downey Jr., que é incrível no filme. Ele consegue, se você pega o Robert Downey Jr. dos anos 90 pro que ele se tornou em 2012, isso eu tô falando só em 2012, tá? Porque ele se tornou em 2012 é um avanço extraordinário. Ele é um ótimo ator, ele toma conta de boa parte do filme. Se fosse parar pra ver mesmo, seria quase como Tony Stark e os Vingadores, ou Homem de Ferro e os Vingadores, porque ele que comanda todo o negócio. Depois dele nós temos o Capitão América, quem faz é o Chris Evans, que sinceramente nesse filme me incomodou um pouquinho e tal. Ele é um pouco mais cochola do que eu lembrava, e depois ele foi melhorando ao longo dos filmes, mas é o Capitão América. Acho que a maioria das pessoas conhece mais o Capitão América do que o Homem de Ferro, pelo menos naquela época. Conhece mais o Capitão América do que o Homem de Ferro, e ele se mostra um líder muito eficiente dos Vingadores e funciona também de um jeito muito legal. Também nós temos daqueles primeiros filmes lá a Viúva Negra, que quem faz é Scarlett Johansson, que tá bem também, tem boas cenas de luta, tem uma coreografia interessante que ela participa, junto com o Gavião Arqueiro, que quem faz é o Jeremy Reynolds. Eles dão algumas pistas de algumas coisas que aconteceram no passado desses personagens, que é interessante, que depois foi explorado mais pra frente, mas não havia necessidade. Para a proposta do filme, o que tava ali já era o suficiente. Nós temos também o Thor, que quem faz é o Chris Hemsworth. Ele tá genérico, o Chris Hemsworth ele não sabia, ele não tava se achando muito bem no personagem ainda. Dava pra ver que ele tava meio perdidaço, ele foi se achar só lá no Thor 3, pra vocês terem uma ideia, que é o Thor Ragnarok. Até lá, ele não sabia lidar muito bem com o personagem, mesmo tendo o primeiro Thor. E não podemos esquecer da grande surpresa, principalmente nas partes de batalhas, que é o Hulk, que quem faz é o Mark Ruffalo. Mark Ruffalo me incomodou um pouquinho durante o filme, porque no Incrível Hulk de 2008, quem fez foi o Edward Norton, o Bruce Banner. Aqui quem faz é o Mark Ruffalo, o que no começo me deu uma estranheza, ficou meio esquisito, falou, pô, cadê o Edward Norton? O Edward Norton atuava muito bem no Incrível Hulk, e aqui o Mark Ruffalo tá pegando o jeito que também foi só se achar mais pra frente. E aí nós temos o grande vilão do filme, que é o Loki, que quem faz é o Tom Hiddleston, que é um vilão levemente genérico. Ele é mau pelo fato de ser mau? Mas ele tem uma motivação interessante, que é a vingança dele para com o irmão. Ele não gosta mais da Terra e meio que foi ludibriado ali. Não é coisa de fim de filme, mas dá para se entender logo no começo ali que tem alguém por trás de algum plano maior atrás do Loki, que a gente vai entender só mais pra frente nos outros filmes da Marvel. Se você sabe o que é, deixa aqui nos comentários. É meio óbvio quem já assistiu todos os filmes da Marvel, mas vai que alguém não viu. E aí é muito simples, é aquela batalha do bem contra o mal, não tem
tons de cinza nesse filme é os mocinhos contra o vilão. Não tem nada além disso. É um típico filme de quadrinhos. Ele tem cara de filme de quadrinhos. Eu acho que é o único filme da Marvel que, se você transcrever todas as imagens... Transcrever, eu não sei se é a palavra correta. Se você transpor todas as imagens do filme para quadrinho, ele funciona perfeitamente. Quem dirige o filme é o Joss Whedon. Ele tinha dirigido só algumas séries antes, então ele conseguiu pegar esse elenco de estrelas, que assim, as mais conhecidas talvez fossem o Robert Downey Jr. e o Chris Evans mesmo, e trazer um equilíbrio muito bom para todo o filme. O filme também é muito bem editado, ele tem mais de 2 horas e 20 de duração e ele não cansa, ele vai muito rápido. Por quê? Porque ele não tem que se preocupar em introduzir personagem nenhum. Já começa o filme na ação, na porradaria. Por isso que eu falei, ele não necessita que você veja os outros filmes, mas seria bom se visse, porque você consegue entender quem é o Loki, quem é o Homem de Ferro, quem é o Thor, quais são as motivações mínimas ali de cada um, e você conhece já a personalidade de todos. Mas se não conseguir, é muito simples. São heróis contra o vilão. Acabou. Essa é a história básica do primeiro Vingadores e funciona muito bem e é editado de uma forma muito boa. Tem alguns momentos que precisa de uma pausa ou outra, mas são necessários para não virar toda hora um filme de porradaria. Assim como toda a dinâmica de todos os Vingadores, um lutando contra o outro, um conversando com o outro, um debatendo com o outro, é muito legal. E o tempo de tela deles, assim, tem uns ou outros ali que tem muito mais tempo de tela, como por exemplo o Tony Stark. Não tem jeito, ele é a cara da Marvel. Então, há de se entender que existem alguns personagens que vão aparecer mais que outros, mas o interessante é o seguinte, todos estão muito bem estabelecidos, você não fica falando, pô, podia ter aparecido mais da Viúva Negra. Não, aparece. Podia ter aparecido mais do Hulk. Não, aparece, não aparece tanto quanto o Homem de Ferro e o Capitão América, é um fato. Mas ele tem um equilíbrio bom ali de personagens, incluindo o vilão. Se for parar pra ver, é muita gente em tela. E eles conseguem administrar isso de uma forma muito boa. E é muito louco pensar isso agora em 2023, com todo o universo da Marvel, que a gente sabe o que aconteceu pra frente. Lá em 2012, na verdade, antes do Homem de Ferro 1, Vingadores era uma grande aposta da Marvel, porque eram personagens do Esquadrão D da Marvel, Esquadrão B da Marvel, que foram alçados ao grande público. Esse primeiro filme da equipe, eles conseguiram a façanha de conseguir entrar no top 10 filmes de maiores bilheterias de todos os tempos na época que estreou. No momento tá em 10º lugar pra sair fora já, mas assim, levou mais de 10 anos pra isso acontecer. Você assistiu Vingadores, o primeiro Vingadores de 2012? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.